Vamos lá, gente, falar sobre a morfologia do coração, ok? Hoje eu vou fazer, para ficar mais tranquilo aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente sempre desenha o formato do coração dessa forma, né? Como está aqui, né? Vocês já se perguntaram por que o coração é desenhado dessa forma? Será que ele tem esse formato mesmo visto por dentro? Para que a gente possa entender a morfologia do coração, vocês primeiro vão ter que entender por que o coração é desenhado dessa forma, ok? Na verdade, o coração ele tem um formato como se lembra, como a gente pudesse definir um peão de cabeça para baixo, tá? Ele tem esse formato aqui, como lembra um peão de cabeça para baixo. Mas como nós vamos falar sobre a morfologia, para poder olhar o coração por dentro, a gente tem que cortar o coração. Então, imagina o coração como se ele fosse um pão francês. Então, você vai fazer um corte nele, uma secção, como se fosse abrir o pão francês. Então, você está abrindo, né, a imagem para vê-la por dentro. Então, quando a gente corta ele, né, que é um corte, você vai ter uma outra parte como se fosse um pão francês aberto. Então, você tem duas bandas, né, do coração e você vai olhar o coração por dentro. Se a gente fizer uma comparação com essa imagem aqui, é a imagem mais ou menos que nós temos representadas didaticamente do coração. E vamos ver que o coração ele tem membranas internas que o dividem, né? E essa membrana que divide o coração internamente, ela pode ser uma membrana vertical e uma membrana horizontal. Essa membrana que divide o coração em quatro partes é chamada de septo, ok? Os septos dividem o coração internamente, tá? Além do coração apresentar membranas que o dividem internamente, ele também apresenta uma membrana de fibras que o envolve externamente. Essa membrana que envolve o coração externamente é uma membrana fibrosa, ok? Essa membrana fibrosa, né, que envolve o coração externamente, é chamada de pericárdio. Então, recapitulando, o coração, olhando por dentro, ele tem quatro partes internas. Essas partes internas são divididas por uma membrana interna chamada de septo. Então, nós temos o septo vertical e o septo horizontal. O coração ainda, ele é revestido, né? Revestido externamente por uma membrana chamada de pericárdio. Essa membrana, ela é fibrosa, ou seja, cheia de fibras, né? Por que ela é cheia de fibras? Porque o tecido que forma o coração é chamado de tecido cardíaco, ou seja, tecido muscular cardíaco, é músculo puro. O coração é um músculo que se contrai e relaxa involuntariamente, ok? E o controle dos batimentos cardíacos é promovido pela sua contração e relaxamento, é controlado por células, né, que mantém o ritmo do coração, e essas células nós já vamos ver, fica num lugar específico do coração, e essas células são denominadas como marca-passo. Voltei aqui, vamos falar especificamente agora dos tipos de septos encontrados no coração. Então, você já sabe que o coração, ele tem uma membrana que divide o coração horizontalmente, ok? Então, essa membrana chamada de septo, que divide o coração em parte superior e parte inferior. Então, os septos podem ser septos de origem horizontal ou poderão ser septos de origem vertical, ok? Então, existem dois tipos de septo. Vamos falar primeiro do septo horizontal. Qual é a função desse septo horizontal? A gente precisa saber que esse septo horizontal aqui, ele divide o coração em parte superior e inferior. Então, a função dele é dividir o coração em porção
superior e inferior, ok? Então, o septo horizontal divide o coração em porção superior e inferior. Essa porção superior eu vou chamar de átrio, por isso que eu escrevo com a letra A. Essa porção inferior eu vou chamar de ventrículo, por isso que a gente escreve com o símbolo V, ok? Então, por isso que esse septo horizontal, ele é chamado de septo atrioventricular. Então, recapitulando, os septos são membranas que dividem o coração. Existem septos horizontais e verticais. O septo horizontal divide o coração em porção superior e porção inferior. A porção superior do coração é chamada de átrio. A porção inferior do coração é chamada de ventrículo. Por esse septo horizontal dividir o coração em porção superior e inferior, ele é chamado de septo atrioventricular. Na porção superior do coração, nós vamos encontrar um septo que divide o coração verticalmente. Como a porção superior é chamada de átrio, essa porção superior do coração, dividida pelo septo vertical, ela vai ser chamada de septo atrial, porque divide os átrios, ok? Já na parte de baixo, o septo vertical vai dividir os ventrículos. Então, vamos recapitular. O septo vertical, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um septo atrial e poderá ser um septo ventricular. Ou seja, se ele for atrial, ele divide só os átrios na porção superior. Se for ventricular, ele divide os ventrículos na porção inferior. Então, o septo vertical, ele pode ser encontrado na porção superior e inferior. Mas qual é a função do septo vertical? Então, o septo vertical, além de dividir a porção superior do coração e a porção inferior, originando o septo atrial e o septo ventricular, a função do septo vertical é dividir o coração em dois lados, direito e esquerdo. Se nós olharmos a imagem aqui, então o septo atrial vai dividir o coração em átrio direito e átrio esquerdo. Sim, esse é o lado esquerdo do coração. Consequentemente, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, ok?